3, 2, 1. Voltamos com o Poder RS aqui direto da Expo Inter, no coração do Boulevard, no stand de podcast aqui do RS Innovation Agro. Quarta-feira no Poder RS, você sabe, é dia de inovação e a gente está focando na inovação para o agro. O Poder RS na estrada especial sobre a Expo Inter 2023 tem o apoio do Senar. Geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Também temos o apoio do BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Confira os programas de financiamento em brde.com.br. Participe do Movimento pela Educação, uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E também temos apoio da FAMURS, valorizar cada município, fortalecer todos e apoio sempre da Vinhos do Mundo. Os melhores espumantes e vinhos você encontra na Vinhos do Mundo. Vamos receber agora aqui, Márcio, o André Guion, que é diretor de Marketing, Inovação e Estratégia da Belgo Arames. Olha só o que a gente vai falar aqui no Dia da Inovação no Poder RS. A gente vai falar sobre o futuro dos arames. Conta mais essa história, André. Pois é, obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. Bom, o ponto de partida, o nosso ponto de partida é a cerca, né? É o cercamento. E a nossa ideia é cada vez mais transformar esse ponto de partida numa cerca inteligente, em algo que agregue ainda mais valor ao produtor rural, né? Então, por que a gente está falando de cerca aqui, tá, pessoal? É importante isso. A gente está num movimento que a gente não pode desconsiderar, que é de invasões de terras pelo MST. Aquelas invasões de terras que não ocorriam mais nos últimos anos voltaram a acontecer. E hoje o cercamento das prioridades, das propriedades, ele é fundamental. Não só para evitar isso, as invasões, mas também para controlar o rebanho, né, para não ter perda. Então fala um pouquinho antes de falar da inovação, por que o cercamento das propriedades é importante, André? Olha, eu acho que você tocou num ponto importante, que é um ponto de segurança, mas eu diria que tem outros pontos também importantes, por exemplo, como proteção de fauna. Você tem pragas hoje em dia, como o javaporco, o javali, que podem invadir. Geralmente, você cerca propriedades por questões de segurança ou para pecuária, externa, né? interno e externo, para a pecuária, para você fazer o gerenciamento do gado, dos piquetes. Mas com o avanço dessas pragas hoje em dia, você também precisa, vamos dizer assim, cercar a agricultura, que geralmente não era cercada. Era, né? Tudo campo aberto. Campo aberto. E você começa a fazer isso com um tipo de tela específica para conter essas pragas e de uma forma legal, né? Porque apesar de ser uma praga, você não pode sair matando o animal à torto e direito, porque isso é um crime ambiental. Então vamos lá, qual é a novidade que vocês trazem, né? Que cerca inteligente é essa? Então, a gente está olhando muito para a integração lavoura, pecuária e floresta, né? E para você fazer o gerenciamento dessa lavoura integrada com a pecuária, com a floresta, enfim, você precisa fazer um gerenciamento dos piquetes. E para você movimentar os piquetes, você precisa fazer isso numa certa moldura de tempo, numa certa tempo muito específico para você rotacionar. Se você depender da mão de obra, pura e simplesmente, você não consegue fazer esse gerenciamento da forma correta. Então, para isso, a gente lançou primeiro uma startup corporativa que se chama Cerca Rápida, que a gente instala a cerca. Então, a princípio, a Belgo é uma indústria que entra com um serviço específico para dar apoio a essa dor do produtor rural, que é nesse gerenciamento e fazendo a cerca 5 vezes mais rápido. Então, olha que legal, hein? Uma indústria que cria uma startup para solucionar uma dor que o produtor rural tem. Do produtor. Então, a Belgo começou a entender que ela tinha que estar cada vez mais próxima do nosso cliente, do nosso consumidor. Independente de como é que o arame chega no produtor via canal de distribuição, né? A gente quer estar cada vez mais próximo entendendo essas dores, né, essas necessidades. Quando a gente entendeu esse gerenciamento, que ele poderia ficar melhor, né, com a solução completa, então a gente chega com os piquetes, com o arame, com o grampo, se for o caso, com a mão de obra, e a gente desenvolveu uma máquina específica para fazer esse processo de forma industrializada. Então, todo o processo ele é padronizado, né, e ele é muito mais rápido de ser instalado exatamente para pegar essas janelas de tempo que eu falei.
Fora isso, depois da instalação dessa cerca e desses piquetes, a gente quer levar o que mais se fala hoje, né, que é inteligência de dados, né, são análises de dados. Então, para isso, a gente fez um investimento, agora um investimento de R$ 1,5 milhão numa startup chamada Instabov, e a Instabov vem trazer exatamente esse manejo do gado, trazer os dados do bem-estar do animal. Eventualmente ele consegue ver que o animal está ficando doente e você pode mandar alguém para ir tratar lá no campo, sabendo exatamente qual é o animal que tem que ser tratado, evitando, obviamente, uma perda de ativo, né? Se for o caso, às vezes é possível tratar, mas você tem tempo de fazer o tratamento e não ver o animal morto no final. Mais do que isso, você pode controlar, agora no final do ano, né? Essa é uma feature nova que vai sair, você vai poder ter condição de olhar a monta, né, e cobertura para ter uma melhor produtividade e consegue olhar o bem-estar do animal. Aonde que a gente quer chegar com isso? A gente quer chegar na certificação de origem da proteína, né? Então dizer, olha, o produtor que está legalizado, que está tudo certo, está tratando o animal bem, essa proteína tem mais valor, portanto é mais valor para o produtor também, para você sair dessa coisa, desse preço comoditizado. E como O faz Instabov, isso? só um Como é que parênteses aqui, o descobre? Instabov que tem a ver com o Instabov, né? O Instabov tem a ver com uma pesquisa com a Universidade Federal de Santa Maria. Como é o Poder RS aqui, eu fico sempre puxando a brasa para o nosso assado. Boa. É isso? Bora puxar, você tem toda a razão. Nasceu a ideia inicial do fundador, do Fernando, foi junto à Universidade Federal, né? A ideia nasceu dali, sempre nessa ideia do bem-estar animal. Como é que eu levo... Obviamente, o estresse diminui produtividade. Então, se você levar um bem-estar, a nutrição correta, né, e outros elementos, você vai ter uma melhor produtividade. Né? Então, ela nasceu nesse sentido. Perfeito. Márcio. Como que funciona para descobrir o animal doente? É câmera? Como detecta? Então, é muito interessante isso, né? Existem alguns devices, né? Alguns hardwares desse no mundo, né? De monitoramento animal. O Instabov, e esse produto é único porque ele agrega um acelerômetro. Então, além do GPS, você tem um acelerômetro. Então, através do acelerômetro, você consegue entender alguns movimentos do animal, né? Por exemplo, o movimento de respiração, inclusive, é possível através do acelerômetro, não do GPS. O GPS você consegue ter a localização. Então você combina essas duas tecnologias num hardware com uma bateria de 5 anos, porque isso não é trivial, ok? Aliás, é só olhar os nossos smartphones, o que acontece, né? A bateria não dura o dia inteiro. Então você imagina que a gente tinha que criar um software com um hardware, tudo isso ligado, integrado, para que a bateria durasse pelo menos 5 anos, tá? Então, essa combinação de tecnologias, que é rara, eu diria a única do Instabov, e que coloca esse tipo de tecnologia e essa startup à frente de muito concorrente. Então, é isso que faz o acompanhamento do animal e do comportamento do animal. Perfeito. Obrigado aí pela participação, André. A gente está aqui fazendo uma espécie de pitch rapidinho com todas as inovações que a gente está encontrando aqui pela Expo Inter 2023, mas não vai faltar oportunidade para a gente conversar de novo. Legal. Muito obrigado pelo convite. Bacana. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Pessoal, deixa eu dar um recado aqui da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Educação é um assunto que interessa a todos e precisamos cada vez mais abrir espaços para falar sobre isso. A Assembleia está ouvindo os gaúchos para resgatar a qualidade de educação no Estado. Por isso, através do Movimento pela Educação, damos voz a especialistas e também à sociedade gaúcha. Assim, começamos a formular as políticas públicas que farão com que o nosso Estado volte a ter orgulho das suas escolhas. Educação, Assembleia Legislativa, educação para o desenvolvimento. Eu também quero citar aqui, antes da gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, no estúdio de podcast do RS Innovation Agro, eu quero citar os patrocinadores, os apoiadores aqui deste local. Deixa eu buscar aqui quem é que está apoiando este local. Achei aqui, ó, Márcio, viu? Tecnologia com internet boa, à tudo disposição ao funciona. vivo. Então, esse estúdio de podcast aqui do RS Innovation Agro, ele tem o patrocínio diamante do Banrisul, o patrocínio estratégico do Sebrae-X,
o patrocínio também estratégico da Setur, a Secretaria de Turismo, e apoio do BRDE, que também apoia aqui o Poder RS, e do Badesul. O apoio institucional é da Secretaria de Ciência e Tecnologia e a realização é da FEBRAC. Bom, agora a gente vai conferir algumas das matérias que eu fiz aqui ainda pelo Parque sobre inovação, e eu fiz hoje, na quarta-feira da inovação, eu fiz algumas entradas ao vivo aqui no programa Fala Rio Grande. Então quero também exibir uma parte dessas matérias aqui no Dia da Inovação. Vou deixar aqui o teu tweet final, Márcio, para a gente rodar as matérias, e por hoje é isso. Boa, não deixa de visitar a nova arena da BCC, que ela parece estar nos Estados Unidos. Ela ficou impecável, tanto do piso até toda a parte visual, tá espetacular. A gente vai mostrar na quinta-feira, no programa da quinta-feira a gente vai mostrar a nova arena da BCC. Muito bom. E falar sobre a questão do conforto, né? Quando tu vê uma vaca que antes dava 12 litros, quando com conforto e carinho, como tu falasse, pode chegar numa litragem muito maior. Então, quanto mais bem tratada a vaca que está dando leite, que parece a frase, né, da nossa avó, tem até um coçador da vaca, né? Uma coisa que até pra gente em casa ia ser bacana. Quanto mais carinho, mais conforto pro bicho, mais leite ela dá e todo mundo fica feliz. Obrigado pela parceria, pela agradeço. companhia aqui no Poder RS. Tamo junto. Quarta-feira, dia de inovação, sempre o Márcio Mâncio presente aqui com a gente. Valeu, obrigadão. Obrigado. Valeu. Só vou gravar um encerramento aqui, pode até deixar rodando, e a gente vai para ao vivo. Eu vou usar a matéria lá do ao vivo, eu uso aqui. Tá. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, cara. Boa, Obrigado. Vou mesmo. Bonita a tatuagem, peguei no pé, mas vocês são todos japoneses. Mas é Ichigo Ichie. Ichigo Ichie é um encontro na vida. É a boa parte da filosofia do Zen budista, que eu sou budista. Boa. E aí eu tatuei o... Tu já foi aqui em Três Coroas? Eu ainda não fui, mas tô louco. Aproveita. Tchau. Vamos lá. Eu saio? Tu fica... Eu acho que tu pode já me despedir, né? Muito legal, cara. Vamos lá. Tu pode fechar um pouquinho em mim agora? Tem que fechar bem? Não, só um pouquinho mais. Bom, pessoal, esse foi mais um Poder RS na Estrada, especial aqui da Expo Inter 2023. Na quarta-feira da inovação, a gente tratou, claro, de inovação para o agro. O apoio do Poder RS na Estrada, edição especial da Expo Inter 2023, é do BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. Confira os programas de financiamento em brde.com.br. Apoio também de FAMURS, valorizar cada município, fortalecer todos. Participe do Movimento pela Educação, uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E também temos o apoio do Senar, geração após geração. Vamos juntos pelo seu crescimento e o apoio de sempre no Poder RS de Vinhos do Mundo, os melhores vinhos e espumantes para você ser feliz. Beleza, pessoal? Obrigado, né, pela super audiência de novo, e a gente volta nesta quinta-feira, dia do agro, da onde? Aqui da Expo Inter, do Parque de Exposições Assis Brasil. Boa noite.